Que dia hoje? Meu Deus do céu, que dia feliz hoje. Iniciando mais um podcast aqui na Steer Capital. Assuntos variados toda semana. E nessa semana eu tô trazendo a pessoa mais incrível da face da terra, dessa Campinas, que é a querida Maria Lúcia Bressani Cruz, né? Advogada aqui de Campinas, uma história sensacional de empoderamento feminino, história no direito, história política. E também, como co-host hoje, a minha amiga Bia Munhoz, também advogada, mentora, com uma história em construção que vai crescer cada vez mais, eu tenho certeza. E 3 faladeiras. Com certeza. 3 faladeiras juntas. Eu tô muito feliz hoje, de verdade. Quando eu comecei essa história de podcast, pensando as pessoas que eu queria trazer para conversar, Malu, seu nome sempre me veio na cabeça. É muita história boa para uma pessoa só, né? Muito obrigada. Antes de começar, a gente começou um bate-papo aqui de mulheres que vocês não têm noção, tentando pautar um pouco do que a gente ia trazer hoje da história da Malu para vocês, e também assim uma troca de informações junto com a Bia, que eu acho que elas meio que se identificaram nessa primeira conversa, e eu acho que é o que o pessoal vai sentir assistindo a gente aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouco, Malu, com um trecho que a gente conversou sobre a sua história na PUC, sobre a sua história na Constituinte, para a gente começar esse nosso bate-papo gostoso. Quem é Maria Lúcia Bressani hoje? Maria Lúcia Bressani Cruz, é mãe do Rafael, vó do Eduardo, do Dudu, e sogra da Luciana, né? São meus queridíssimos. E eu me formei na PUC, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, e por conta de ajudar o irmão de um dos meus chefes lá a fazer os trabalhos da Faculdade de Direito, eu me apaixonei. E passei então a ler aquela biblioteca e decidi que faria direito. Era assim, uma opção realmente questionável. Então, já gostava de ler, já gostava... E trabalhar com os direitos das pessoas, li a Constituição, né? Antes da Constituição de 88. Então, assim, eu falei, nossa, é com isso que eu gostaria de trabalhar. E aí eu fiz o meu ingresso na PUC, me formei e fui, assim, muito boa aluna, né? E era monitora da cadeira de Direito Comercial. E aí a PUC instituiu o primeiro concurso público para o magistério. Eu, nessa ocasião, tinha 24 anos, o meu professor, que era o titular da cadeira onde eu era monitora, ele falou, não, você vai, porque você tem condições. Eu falei, mas são as maiores bancas de Campinas que vão estar lá concorrendo. Ele falou, não, mas você está com a mente muito mais fresquinha dos ensinamentos, eu conheço seu potencial, a minha casa, o meu escritório, a minha biblioteca particular vai estar à sua disposição. Já falei com a minha esposa que você vai frequentar lá a casa depois do seu trabalho para estudar. Falei, nossa senhora. Aí eu me senti realmente comprometidérrima, né? Vamos dizer assim. Estudei. E num cenário onde as mulheres não tinham tanta entrada que nem a gente. Não tinha professora da Faculdade de Direito. Não tinha mulher professora. E aí eu soube que não teria nome nas provas. Era apenas uma identificação numérica. E aí eu já tive o conceito que de igualdade de condições a gente vai mais longe, né? E eu estudei muito. Na época eu fazia inglês e francês e tinha uma professora, a Cida Codri, que era fantástica, já trabalhava com programação neurolinguística na Unicamp, ninguém nem falava nisso, parecia ET, né, quem falava essas coisas. É um assunto super recente até nos dias de hoje. E ela me deu umas dicas de como, porque você fazia prova e depois dava uma aula para os professores.
Eu falei, eu vou morrer, né? Simplesmente, como eu vou dar uma aula para o professor. Então ela me deu várias dicas e vários insights que eu uso até hoje na minha vida. Passei, em primeiro lugar, no departamento de direito privado, não tinha como eles não me contratarem, não tinha nenhuma desculpa. Então eu ingressei com 25 anos. Quando você ingressou, você sentiu que foi uma surpresa para todo mundo ver uma carinha tão jovem Os assim? professores não. Uma coisa que me motivou muito foi assim que os professores, eles validavam cada progresso que eu fazia como se dissesse, olha, a gente sabia que você, sabe, assim... Como se fosse um feeling de toda a turma que você já seria docente. Esse professor, o Dr. Walter Hoffmann, que depois foi, inclusive, reitor da Faculdade de Direito de São João da Boa Vista, um homem fantástico, que era a Marli, esposa dele, também era advogada, ela me esperava com lanchinho, porque eu era tão magrinha que acho que ela imaginou que eu não comesse, né? E ela me esperava com lanchinho. Não, primeiro você faz um lanchinho e depois você vai estudar. Olha só. Falei, gente, eu tenho que passar, né? E estudei muito e fui muito bem com todos esses anjos na minha vida, porque foram anjos mesmo, que me incentivaram, me ajudaram, me deram dicas importantes de como eu me portar, como eu responder. E tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Falei muito para os meus alunos e falo para vocês aqui. A Cida me ensinou que quem faz a pergunta tem a resposta na mente. Então, quando você ficar muito apertado, você olha bem para a pessoa assim e diz assim, me dê a sua resposta. Quem faz a pergunta tem a resposta na mente. E na última pergunta, no dia que eu estava fazendo a exposição, dando aula sobre contrato de leasing, era uma novidade na época. E aí o professor fez uma pergunta que eu não entendia a pergunta. Não é assim, eu estava preparando, eu não entendi o que ele queria saber. Aí eu usei esse último recurso e respondi. Vícios redivitórios. Nem sei como que saiu isso. Que são os vícios ocultos de um contrato, de um negócio, né? Os vícios não aparentes. E falei. E ele, muito bem, parabéns, 100 pontos. Falei, nossa, obrigada, Cida, né? Porque foi mesmo. E assim, ele ensinou, e toma muito Mas querendo ou não, já logo na sua primeira apresentação, nessa sua primeira prova, foi mulher empoderando mulher, né? Foi. A Marli, a Cida, e aí foram esses, passei, né, e ingressei como iniciante, porque você, lógico, daí que eu fui fazer metodologia pedagógica na Unicamp, fui fazer mestrado, doutorado, assim, dando aula. Então foi uma coisa muito bacana, porque eu estudava e aplicava em campo, né, e aplicava na sala de aula. E Malu, como que você sentiu assim essa paixão por educação, por ensinar? Olha, eu sempre gostei de ensinar, sempre. Eu tenho um irmão mais novo e eu brincava de escolinha com ele e eu alfabetizei antes de entrar na escola. Então, quando a minha mãe chegou na escola, naquela época entrava da primeira série, né? Não tinha as pressas. Aí a professora falou, ele tem noção? Ela falou, não, ele nunca foi alfabetizado, não. Na semana seguinte, a professora chamou minha mãe e falou assim, eu entendi bem que a senhora disse que ele não era alfabetizado? Ela falou assim, sim, ele não era. Ela falou, mas ele sabe ler, escrever, fazer as contas principais. Ela falou, eu acho que então era a escolinha da Maria Lúcia. Na brincadeira. A escolinha. Então, assim, sempre eu gostei de ensinar. Na igreja, quando eu frequentava a igreja, eu participava do catecismo, eu sempre gostei. Então foi assim natural, né? Eu prestar esse concurso como monitora, né, da faculdade, também você como uma professora, né?
Acabou que desde sempre você já foi levada aí para virar professora, né? Com certeza. Eu lembro que eu entrei em Direito, foi uma história muito, muito engraçada, porque eu tinha tudo para ir para arquitetura. Meu pai trabalha com arquitetura, eu fiz desenho arquitetônico, e aí eu fiz um semestre de arquitetura e eu falei, eu preciso pagar minhas contas, né? Porque a arquitetura é uma faculdade que demanda muito tempo, né? E é uma faculdade que demora muito para receber retorno ali, para você arrumar um estágio, fica sempre para os últimos anos da faculdade. E eu sempre gostei muito de falar. E sempre gostei muito de escrever e de ler, que é algo meio que obrigatório em Direito. E eu entrei na faculdade de Direito sem saber nada. E aí eu lembro que na primeira aula era uma professora minha de civil, e ela perguntou, fez uma rodinha assim com a turma inteira e falou, o que vocês querem fazer depois da faculdade? Eu não sabia a diferença de um procurador e um promotor. Eu entrei literalmente na faculdade ali, sem esperanças. Chegou na minha hora e falei assim, eu espero aprender bastante, porque depois eu quero ensinar. Tá, e assim, tá vendo como eu disse que vocês têm coisas em comum? E eu acho incrível, assim, a história das mulheres no direito, porque assim, quando você entra hoje em dia numa sala, numa universidade, a maior parte da sala é formada por mulheres. E por que você acha que tem tantas poucas mulheres na carreira mais acadêmica? Porque mesmo quando eu pego para olhar o painel, tem bastante mulher como professora? Tem. Mas tem muito mais homem ainda, pelo menos em São Paulo tem muito mais homens. E na própria OAB, o corpo da OAB tem muito mais homens do que mulheres. Por que você sente isso? Olha, eu acho que é um caminho natural, né? Você vê como eu coloquei aqui, quando eu ingressei na PUC, que é uma história que a Luísa gosta muito que eu fale, não tinha banheiro feminino para mulheres. Então, assim, não era nem questionável se alguma mulher iria entrar na faculdade, né? Porque não tinha banheiro. Era um banheiro masculino na sala dos professores. A partir do momento, né, já entrei assim também num âmbito bastante moderno, né, porque era banheiro unissex daí, né. E o pessoal discutindo hoje. E lá, né, foi em 1983 que eu entrei, então imagina que faz um tempinho. Mas ficou perdida na história do banheiro ou não? É uma coisa que me marca muito, Bia, porque para imaginar. Você vai lá, passa por um processo seletivo sem identificação de gênero, porque não tinha ali no número da ficha. Você passa, você começa a magistrar, e aí, não tem um pit stop pra você, cara, não tem um banheiro. Mas assim, na verdade, eu era tão jovem e experiente, né? A gente não questiona determinadas coisas. Então, assim, no primeiro, eu só fui ter consciência que não tinha banheiro feminino, assim, não tem um banheiro feminino, depois de tempos, que daí foi feita uma reforma, mudou a sala dos professores, porque eu entrei, eu nunca tinha sido uma professora de faculdade. Eu vi um banheiro, não tinha nada escrito, um banheiro como está na casa da gente, entendeu? Na casa da gente todo mundo vai no banheiro, homem e mulher. E eu achei assim, aquilo não me chocou. É muito interessante essa situação, porque não me chocou. Eu achei assim, normal. Mas, Malu, entrando na PUC, não tinha nenhuma mulher dando aula, muito menos banheiro. Como foi a recepção, assim, da sua primeira turma de aula? Porque, assim, neném, né? 24 anos dando aula para pessoas, muitas vezes, acredito que mais velhas que você e que entendiam naquela época que tinha mais direito, né? É que, na verdade, Luísa, como que fica? No início da carreira, eles formataram uma carreira docente na PUC a partir desse concurso, porque não tinha, era tudo convidado, então só tinha juiz, só pessoas que eram notórias eram convidadas a ministrar aula. Não tinha pedagogia, não tinha nada, era porque era bom, era famoso, tinha banca, era juiz, era promotor, então vinha dar aula, convidavam, vinha dar aula. Aí começou a carreira docente. Então, o início da minha carreira foi como professora substituta, eu não tinha uma turma. Certo. Né? Eu era substituta. O Departamento de Direito Privado compreende direito civil, direito do trabalho,
e direito comercial, que na época era comercial, depois passou a empresarial, comercial, mas eram essas 3 disciplinas. E eu fui habilitada para as 3 disciplinas. Então, assim, cada professor que espirrava ou ia ficar doente, eu já ia estudar a matéria dele, porque a hora que fosse pedir um substituto, eu podia me candidatar, né? Então, eu sempre fui meio frentinha, assim, desde que nasci, né? Eu sei, eu faço. Aí eu dei aula de direito civil, dei aula de direito do trabalho, direito comercial, mas a minha área mesmo de coração, a opção que eu fiz foi direito comercial. E aí eu fui indo, daí os titulares da cadeira foram na questão de atribuições de aula, mas para você ter uma ideia, se foi boa recepção, quando eu fiquei grávida do meu filho, e eu estava substituindo o professor de Direito Civil no 5º ano, as mulheres fizeram um abaixo-assinado de que eu iria comprometer o processo pedagógico porque eu estava grávida. Que absurdo. As próprias mulheres. As mulheres. E aí, tinha uma tribuna nessa sala, que os professores não estavam. Malu, essa eu não sabia, eu fiquei um pouco chocada. E tinha uma tribuna, assim, que é um púlpito, né? Uhum. Que você subia para falar, mas ninguém usava aquilo porque era igualdade e tal. Eu subi no púlpito e fiz um discurso perguntando assim: é esse o mundo que vocês estão querendo para vocês, para suas filhas e netas? O mundo do preconceito, o mundo de que acha que gravidez é doença? Vocês estão ficando loucas? Onde que está? Homens que fizessem isso eu já ia achar um absurdo. Nossa, porque afinal de contas nós estamos na década de 80. Eu achava que já era o máximo. Mas agora, em 2023, as mulheres são fiscais de outras mulheres, imagino naquele tempo. Foi uma vergonha total, né? Foi uma vergonha total. Elas retiraram. Mas passar por isso, eu acho que nem de tudo, desde a hora que você se inscreveu no concurso, eu acho que nunca passou pela sua cabeça que outras mulheres iriam, ainda mais depois da ajuda da Cida, né? Mais ou menos, viu, Luísa? Não é, Bia? Com certeza. Passa pela cabeça, assim, porque desde que a gente começa a se, vamos dizer assim, a se evidenciar em qualquer coisa, os ciúmes das mulheres, historicamente, é maior. Eu acho que, assim, quando a gente fala sobre a questão do empoderamento feminino, para mim, primeiro tinha que mudar um pouco essa palavra. Eu acho que poder nós já temos. Uma coisa que a gente precisa aprender é uma outra palavra chamada sororidade, que é esse fortalecimento entre as próprias mulheres. Mas sabe? o humano, na minha percepção, o humano não briga com outro humano quando quer o espaço dele. Bom, isso assim, geral, né? Mas geral. Eu acredito muito, viu, Luísa, que isso assim, é estrutural, é um ranço histórico, certo? Porque eu gosto muito de história, é uma área que eu adoro. E eu estudo, logicamente, muito a trajetória das mulheres e, inclusive, foi lançado agora um livro de uma amiga minha, Rita Ribeiro, As 20 Mulheres do Brasil, que começa em 1882 e vai até 2002. Foi muito difícil selecionar 20 mulheres. Então, foi toda uma sistemática bem científica. A Rita Ribeiro, ela também é do Grupo Mulheres do Brasil, e o lançamento teve o apoio do Grupo Mulheres do Brasil. Foi em São Paulo e em Campinas. E você olhar a trajetória dessas mulheres de 1800, 1700, 1600, você fala, é ficha que eu estou passando. Entendeu? É pouco. Mas a dor... a gente sempre tem uma tendência a valorizar a nossa dor um pouquinho. Mas eu acho que toda luta... A guerra que essas mulheres passaram foi uma para que a gente estivesse no patamar que a gente está hoje. O que você galgou na sua carreira foi para trazer um pouco mais de liberdade para outras advogadas também, para outras mulheres sendo professora. E assim a gente vai
pedra em pedra. Às vezes a gente empilha algumas, aí vem alguém e derruba algumas, a gente empilha mais um pouco e vai tentando construir um mundo mais com uma maior equidade, né? Que eu acho que não sei. Eu gostaria até de fazer uma questão aqui, trazer um adendo no que a Bia falou do empoderamento, né? Porque a gente tem essa questão do empoderamento muito ligada a poder, né? E que não é a origem, né, do termo. Inclusive, o Rotary Internacional, ele lançou esse programa mundial de empoderamento. Esse empower é no sentido de munir as meninas de ferramentas para que elas possam competir em igualdade. Então, assim, já é até um discurso, né, na minha percepção, lógico, não sou dono da verdade, mas assim, o que eu observo, inclusive de muitos rotarianos, porque o Rotary até 1989 não admitia mulheres. Sim. Eu entrei de pirraça no Rotary. Eu fiquei estudando a legislação, quando aprovou, fiquei em cima do meu sócio, vai me levar lá, eu quero. Não tinha. Quando que você entrou no Rotary? Em 1992. E hoje tem muitas mulheres no Rotary, principalmente essa geração agora da minha idade, que é do Rotaract. E é muito legal o projeto que o Rotary vem desenvolvendo. É bonito. Principalmente o Rotary, que é a... Qual que é? O meu é o Rotary Clube de Campinas Carlos Gomes. Foi o primeiro clube fundado misto, porque nenhum clube queria aceitar mulher aqui em Campinas. Olha, sua culpa, né? Mesmo tendo sido aprovado, porque não era obrigatório. Caramba, não era obrigatório. Não era obrigatório. E vou dizer mais, eu falo isso, até meus pais rotarianos às vezes torcem um pouquinho o nariz, né? Que as mulheres nos Estados Unidos, desde 1960, elas brigavam muito, chegaram a constituir clubes com mulheres e serem expulsas do Rotary por causa disso, sabe, coisas assim. E ainda mais é meio louco ouvir essa história de Rotary, porque para mim, no que eu entendo de Rotary, é que ele é tão acolhedor, ele acolhe todo mundo, ele ensina todo mundo, e saber que houve até mesmo num espaço com uma abertura tão grande para todo mundo, uma luta tão grande para que um sexo entre um gênero, mas né? Por quê? Eu vou dizer para você por quê. É maçonaria. Lá nos primórdios, os homens que tinham notoriedade profissional, eles passaram a fazer os primeiros networking, que a gente brinca, né? De trocar, e isso foi criando associações de classe, organizações, né? Foi uma forma de irem se organizando. Era também uma coisa que batia com a igreja, porque o maçom tudo muito fechado, ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Foi um prato cheio para a igreja também inventar um monte de história do que se fazia dentro da maçonaria, né? E muitos rotarianos são, inclusive o Paul Harris, que fundou o Rotary Internacional, que era advogado, viu, Bia? Por isso que eu falo de advogado. Era advogado, e ele foi em 1905, ele era maçom. E tem vários, né? Porque na própria maçonaria é uma instituição fechada realmente para o público masculino, né? Na própria maçonaria. O maçom. A filosofia maçom. A filosofia maçônica eles são fechados entre eles. E não se admite. Mas o Rotary só trouxe a filosofia de auxílio, não é? De união, não é? Então, aí o que aconteceu? O Paul Harris, até a gente está fazendo aquele audiobook, né? Que chama O Meu Caminho para o Rotary, onde o Paul Harris, em um determinado momento da vida dele, ele escreveu assim, muito interessante, quais foram as razões para que ele chegasse até onde chegou, porque ele fundou uma organização que fez um sucesso imenso, está em quase 120 países do mundo, essa estrutura. Então, como que ele foi levado a isso? Então, ele foi
dizendo, não foi nada ligado à maçonaria que levou a isso. Ele chegou como advogado iniciante num determinado local, que ele falou, o que eu vou fazer agora para me sustentar? Aí ele resolveu conhecer os comerciantes influentes, convenceu aqueles comerciantes, bibliotecários, engenheiros, que eles se reunissem cada semana na casa de uns para discutir os problemas da comunidade. Não tinha banheiros, foi a primeira coisa que eles fizeram, banheiros públicos. Por isso que tem essa roda, porque desde o início foi no sentido de girar. Então, era uma roda, símbolo, porque rodava a reunião. E ali foi indo, tendo as versões. E logo foi absorvido por outros países, né? Começou em Mênfis e depois foram absorvidos. O que você tá em Campinas é o primeiro, né? E aí veio essa história da mulher de 80 e... Campinas fundou o primeiro Rotary há quase 100 anos atrás. E o que aceita mulheres? E o que aceita mulheres foi em 1992. Olha só. Foi ontem. Foi. Então nós temos, não foi tanto que nós temos 30 anos, né? Mas foi ontem, faz pouquinho tempo. E foi para assim, mostrar como que a luta feminina é de pouco em pouco, em pouco. E como tem hoje, né, fazendo assim, passando um pouco pela Constituinte, que eu acho muito importante, porque aquele artigo primeiro, né, do artigo 5º, item 1º, que todos são iguais perante a lei, você, Bia, há de imaginar pela sua juventude que não haveria necessidade, pelo seu conhecimento de direito, que não haveria necessidade de colocar homens e mulheres são iguais perante a lei. Depois de falar, todos são iguais perante a lei, embaixo, homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas foi um momento que era necessário. E eu acho que até é bem relevante a gente falar isso, porque tem várias leis que elas só ratificam exatamente o que já está exposto, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Exato. Nós temos uma lei, a Lei Maria da Penha, que é uma lei só para literalmente ratificar outra parte da lei, que é sobre violência, mas a gente teve que criar alguma coisa sobre violência doméstica, só para enfatizar o ponto. Gente, o mundo é muito maluco. Porque briga de mulher, ninguém Mete a colher, sim. Né? Até então diziam que não mentia. Então, assim, brigas domésticas eram desprezadas, né? Por isso que nasceu a Lei Maria da Penha, para dizer não. A mesma coisa que o feminicídio. Por que foi criada uma estatística para analisar a morte de mulheres? Por quê? Porque houve a necessidade. Porque provavelmente eu não sei ao certo, eu sei que tem uma pessoa por trás dessa estatística, uma pesquisa em volta disso para tentar entender o que estava acontecendo, mas provavelmente saltou aos olhos de algum pesquisador esse dado de gênero, de vítimas de assassinato. Saltou aos olhos das mulheres, né? Muito provavelmente. Sim, é até legal a gente parar pra crime de honra, né? Porque começa ali. Por que feminicídio era desprezado? Porque o homem lavava a honra com sangue. Sim. Então, desde que ele achasse que havia uma infidelidade, né? E o caso mais notório, até com fundo de pesquisa, né, histórica, foi do Dock Street, que ele matou uma socialite e ele foi absolvido. E as mulheres se mobilizaram de uma forma que conseguiu reverter. E a partir dali que foi nascendo essa necessidade de dizer, não tem desculpa, entendeu? Não tem desculpa. Se você não tem um relacionamento que você não está querendo ficar dentro, ou infidelidade, existe a forma de você resolver isso. Nada te dá o direito de tirar a vida da pessoa. Mas a Bia, quando ela estuda um pouquinho lá a história, lá na antiguidade, na história do direito comercial, isso também tem, a gente vê que nada é por acaso, porque lá na antiguidade, por exemplo, falência, né, significa bancarrota em italiano. O que é bancarrota? Quebra a banca. Por quê?
as pessoas, os comerciantes falidos, davam direito do credor ir lá e quebrar a sua banca de feira. Além disso, em outras comunidades, davam direito de escravizar o devedor. Na França, eles eram mais chiques, então o devedor tinha que usar uma boina verde para que todos o apontassem na rua e dissessem: lá vai um mau comerciante, um devedor. Você vê o conceito. Sem contar que bem antes disso ainda, né, não havia divisão entre homem e pena, né? Então, assim, roubava, cortava a mão, falava mal, cortava a língua. Então, assim, a penalização era na própria pessoa. Na Grécia e outras comunidades onde o ritual do sepultamento é muito bem assim, festejado, homenageado, porque era, no entendimento deles, apenas a travessia para um outro mundo. O que os credores faziam? Olha a maldade onde chega, né? Eles fatiavam o devedor e vendiam para a família para poder reconstituir o cadáver. Né? Ia fazer a travessia, porque como que ele ia chegar não inteiro do outro lado do rio? Meu Deus, a gente acaba percebendo que tá tudo meio que interligado, né? Não, meio não. Completamente. E até hoje, se a gente parar para entender até as questões... Eu estudo muito sobre diversidade, equidade e inclusão, até pela parte que eu gerencio hoje em dia, que eu saí, fiz essa transição do mundo jurídico para um setor mais ligado a pessoas, que é impressionante o quanto que a gente tem que reforçar coisas tão básicas, muitas vezes, e óbvias. O meu namorado, ele costuma falar que o óbvio tem que ser dito. O tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E o Rotary lançou agora, ultimamente, nos últimos anos, uma avenida, ou seja, um foco, né, para a equidade, igualdade e inclusão. Que todo mundo deve focar nisso. Então, assim, houve realmente, com o ingresso das mulheres, uma abertura que talvez os mais tradicionais já imaginavam que haveria. Sim, e no Mulheres do Brasil também, que é um movimento bem legal. Entra a mulher e vai entrar tudo. Mas tem que ser. Porque a mentalidade, a forma inclusiva é muito peculiar, né, da mãe de família. Sim. Lógico, nós temos, assim, igualdade de condições, mas não somos iguais. Nem um ser humano para o outro. Muito menos o homem e a mulher. Tem peculiaridades próprias, né? Mas nós somos seres tão individuais que às vezes, como eu enxergo esses movimentos? Eu enxergo os movimentos pensando no máximo da coletividade. A coletividade feminina, ela tem essa necessidade, ela tem necessidade do voto, ela tem necessidade de se locomover, ela tem necessidade de ter sua própria conta bancária, ela tem necessidade de, sei lá, manter o sobrenome dela se ela quiser, quando ela entrar no casamento. São coisas que vêm de pouco a pouco sendo conquistados. Dar aula numa faculdade, poder ter um banheiro dentro de uma faculdade, ou não, né? Porque eu não acho que o banheiro tenha sido... Não, aí pra mim foi assim. É que são pequenas coisas que chocam, que elas são pequenas, elas são sentido, Luiz. Não é assim que era um banheiro, não era um banheiro unissex que todo mundo podia usar. Tudo bem, até aí. Mas o sentido de ter um banheiro masculino, inclusive com aquele lugar para fazer xixi, né? Que os homens mictório. Por quê? Isso sinalizou que não havia professoras. E eu talvez não tivesse tamanha. Quando eu fiz o concurso, eu não achava isso. Não viu a dimensão, né? Nem como aluna chegou a pensar, né? Eu nunca tive professora, mas eu não sabia será que não tem professora? A gente dá uma volta assim pela história, por tanta coisa para tentar assim encontrar. A primeira, nunca. Eu vou passar o concurso e eu achei assim, por que essa igualdade de condições? Porque não haveria assim um
uma aferição de quem da banca examinadora, dizendo que ia ser melhor que aquele, pode ser um homem, pode ser mulher, mas assim, principalmente, que condições eu teria uma recém-formada, né? Não tinha feito nenhuma pós-graduação ainda, eu tinha acabado de me formar. Mas a tentativa e erro são objetivamente ali. Prova de... São as portas da vida, né, Malu? Você não esperou as portas se abrirem. Você foi escancarando porta. Escancarou a porta. Escancarou a porta da PUC, foi lá, entrou. Escancarou a porta do Rotary, foi lá, entrou. E aí eu queria saber, assim, você escancarou a porta também da Constituinte? Como que foi, assim? Porque a Malu tem uma história muito interessante também, que ela participou aí de algumas partes do texto da nossa Constituição, né, Malu? Eu trabalhava na Federação Meridional de Cooperativas, que era, assim, que congregava, na época, 36 cooperativas filiadas. Pegava todo a geografia meridional do Brasil, né? Então tinha as Holambras, ia para Minas e tinha várias cooperativas. E ali era central, era uma federação que seria uma cooperativa central, né? Que pega outras. E eu ali, eu entrei, eu estava cursando Direito e eu me apaixonei pelo cooperativismo, porque eu sou dessas, né? Tá vendo? Você tá vendo? Você viu quando eu disse que ela achou uma porta, que ela ia escancarar lá, ó. Gente, que coisa bacana! Isso, uma pessoa, um voto, não o dinheiro, todo mundo participar, falar em sobra, não lucro. Eu falei, nossa, que coisa bacana, isso deixa eu estudar melhor. E aí, o que aconteceu? Eu já fui estudando e depois que eu me formei, eu pedi para eles me financiarem para fazer uma pós-graduação na USP, na Faculdade de Economia, em Cooperativismo e Associativismo. E eu fui fazer essa pós-graduação. E conheci expoentes, né, ali na USP, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, né, e assim... Tô falando, eu disse... Você viu quando eu disse que é uma mulher cheia de história? Eu sempre fui ativista, né, assim, quando eu era adolescente, que as mulheres foram queimar a sutiã na praça... Você queimou? Eu fui. Olha lá, o nome bonito pra mulher que vai lá e bate o pé. Porque eu sou bem assim, ativista. Ativista é uma mulher. E como que foi essa parte de economia? Porque também é outro mercado extremamente masculino. E assim, tá vendo? Ela só soca a bota nas portas. E cooperativismo, agropecuária também. É uma... Eu sempre tive a sensação de ser assim, uma ilha no meio do oceano, né? Sempre, porque cercada de homens por todos os lados. Eu tinha 11 diretores na Federação de Cooperativas. Eu comecei como secretária, depois eu fui promovida para assessora. E ali eu fiz a pós-graduação e daí eu montei um curso de monitoramento para outras cooperativas para ensinar o cooperativismo. Eu sempre gostei de ensinar aquilo que eu aprendi, né? Aí foi assim, por conta de estar ali, o Roberto Rodrigues era também um dos diretores, ele foi ministro da Agricultura, um cara muito bom, ele é professor da Exalc, de agronomia, o pai dele foi vice-governador do estado, gente bacana, conheci muita gente bacana. E por conta dele e pela minha atuação, ele acabou me convidando para compor a comissão de cooperativismo e associativismo da Constituinte. Aí eu participei lá em Brasília, com todos sempre homens, né? Quantas mulheres na época, você lembra? Inclusive, o artigo que fala da liberdade do cooperativismo foi eu que escrevi. Olha só! Foi eu que escrevi, tá bom, porque eu era secretária, assessora, então sempre fui boa de escrever, como você falou.
Gostar de ler, escrever é... Abre portas. Você tá vendo quantas portas? Assim, a curiosidade leva. A curiosidade. Aí eu fui pra lá. E assim, vários nãos na frente, que eu acho que a Malu, assim, ó, não, eu acho que a Malu, ela tem o ouvido tapado pra não, né, Malu? O não eu já tenho. Eu sempre porque, cara, na hora que você vê, ela tá ali fazendo constituinte. Eu pego as fotos, por exemplo, de 86, eu tirava, né, as fotos de 86, 87, 88, assim, a plenária, as pessoas, as fotos junto, teve o congresso de cooperativismo na época, foi tudo mais ou menos coincidente. É só assim, eu e o... E você estava super jovem, você estava com quantos anos, Malu? Nessa época, 86, eu estava com 29. E eu tinha meu filho com 1 ano. Falei pra minha mãe... Cara, você levou o Rafael na bolsa? Como? Deixa eu... Falei, rede de apoio, com bastante dor no coração. Mas falei, mãe... Não quanto tempo ficou focada na Constituinte, Malu? Aí voltava, né? Não era assim... Mas estava... Onde que era o IA? Brasília, São Paulo? A gente tinha pré, né, dos congressos, como é hoje ainda. Sim. Né? Você faz os anais do congresso. Então tinha os anais do cooperativismo, dos congressos do cooperativismo. Desses anais, desses congressos, foram extraídos o sentido da liberdade, porque antes a cooperativa, para ser fundada, ela passava por umas 10 autorizações, até do INCRA. Até a Unimed, eu fui advogada há muitos anos da Unimed. Unimed de sistema de corporativo? De serviços. Exato. O que tem que ver com a INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária? Né? Então, eram tudo instituto, então tinha a Secretaria do Cooperativismo, tinha isso, tinha aquilo, tudo eram órgãos que tinham que dizer se podiam ou não aprovar. Era uma burocracia desnecessária. Então quando a gente foi para a Constituinte, a gente já tinha um parâmetro, né? E eu gostava muito, você vê, né? Eu falo, nessa questão política, eu nunca concorri, nunca tinha concorrido. Malu já saiu também, você quer? Mas chegou uma hora que eu não pude recusar. Eu falei, eu falo tanto que a mulher tem que ir, manda a cara pra bater. Falei, pra mim mesmo, vai embora. E aí... mas eu sempre gostei. Foram quantos meses aí, quantos anos nessa empreitada de Constituinte? 2 anos, 86 e 88. Mas como que era a rotina? Vocês se encontravam semanalmente, mensalmente? Não, a gente mandava as pautas e depois tinha reuniões, né? Então, assim, em Brasília a gente procurava juntar com algum outro evento que era para facilitar, né? Então, o Congresso do Cooperativismo ser marcado por as reuniões temáticas, né? Então, tinha as reuniões temáticas, depois mandava as pautas e depois tinha uma comissão que codificava, né? Que fazia a Constituição e a gente falava assim, isso aí não vai passar, não vai passar desse jeito. Mudamos igualdade de mulher, liberdade plena, cidadania, legitimação de filhos, porque casado ou não casado, ilegítimo é o filho, não é a pessoa, porque quando as pessoas casavam, aí o homem não podia reconhecer o filho porque estava casado. Se eu casamento, ou antes ou depois. O fato dele ser casado, não, mas espera aí, legítimo não é a condição dele, o filho nasce todo mundo do mesmo jeito. Quanta sementinha. E é uma visão bem europeia, porque eu adoro a série Bridgerton, se você for assistir a série da última temporada, os herdeiros da rainha, né, os príncipes, eles já tinham tido vários filhos, só que não dentro do casamento. Então ela ficou atrás eram os bastardos e não eram bastardos são bastardos, não tem direito. Então mudou o conceito de família, porque era assim, homem, mulher, patriarca. Não, qualquer unidade familiar e tanto o homem quanto a mulher dividem a responsabilidade doméstica. Então, assim, foram conceitos, e por isso que demora muito, né, Bia, para ser implantado, porque foram conceitos muito modernos que precisavam, muitas vezes, de uma lei complementar,
né? Até mesmo o reconhecimento do casamento homoafetivo, as relações homoafetivas, tudo tem a base na Constituição. Sim. Já tinha? Não tinha. É que eu sou meio leiga, eu sei o básico. Eu acho que todo brasileiro acaba sabendo do básico. O nome homoafetivo criou. Mas essa igualdade de pessoas, a unidade familiar, né? A família, ela é composta de alguns membros, não necessariamente pai, mãe e filho, entendeu? Então, assim, o conceito de família. Então, foram muitas coisas, muitos conceitos. A questão da ordem econômica e social, a dignidade do trabalho, o direito do consumidor, o direito da criança. Nossa, tudo isso está lá. Tá vendo? E tem... E a gente falou, isso não vai ser aprovado, mas era tão diferente que ela foi aprovada. Visionária, tá? E Malu, o que você sente? Porque, e eu chorei junto com o Ulisses Guimarães aquele dia lá da... E o que você sentiu vendo aquele projeto todo consolidado, sendo tão jovem também na época? E que recado que você deixa para hoje? Assim, você iniciou uma carreira lecionando muito jovem, você participou de toda essa dinâmica ali da Constituinte também muito jovem e grávida, seu filho também tinha acabado de nascer. Bebezinho. Como que foi lidar com tudo isso? Qual foi sua emoção final como cidadã brasileira também ali participando desse marco para a sociedade? Olha, eu vou falar para você, assim, o que eu tenho a apreensão, né, da minha vida. Eu sempre eu ia, ficava muito feliz, comemorava muito e acabou. Dali já vamos para próxima. Já vamos para próxima. Mas você tá vendo como que essa... Não, e isso fez assim que hoje em dia eu tô com 66 anos, né? Então... Tá, gente, olha essa mulher aqui. Ela é linda, ela é linda. Então, 66 anos, atuante, uma voz super carinhosa, 306. Você acha que ela parou de fazer projeto? Olha, eu comecei, você vê. Então, o que acontece? Depois a gente faz a releitura, Bia, você vai ver na sua trajetória, você já tem uma trajetória tão bonita. Que muda tanto. E assim, muito, vamos dizer, vai ao encontro da atualidade contemporânea, que é multiplicidade de atividades. Isso é uma coisa multidisciplinar, né? A gente não pode... A gente às vezes a gente acha, só vou ser jornalista. Na hora que eu vejo, eu sou jornalista, tô contando uma história, eu tô ensinando alguém um texto, tô fazendo uma postagem de mídia social. E gente, Malu, é uma loucura. Você olha... imaginar que há 100 e poucos anos atrás, a idade média das pessoas era mais ou menos 35, 40 anos. Então, esse conceito de fazer... Que agora os 30 são os novos 20. Porque só dava tempo uma carreira, gente. É o que eu falo. Quando eu fui assistir uma palestra do professor da Unicamp, que eu estava com 50 anos, meu filho no exterior, fazendo MBA, voando por aí. Porque é outro que não para quieto, viu, Rafael? Ouvindo aquela palestra daquele professor, eu falei, nossa, vou começar tudo de novo. Aí eu falei, nossa, eu vou adotar uma criança, eu dou tempo de eu criar mais um, sabe assim, eu falei, nossa, como é que te deu um glow, né, numa palestra. Nossa, eu tô tão bem, né? Você vai em profissões, assim, trocando ali de carreira. Mas é que a Malu, ela vê uma oportunidade, ela vai cavando até conseguir gente, pra dizer pra você, a conquista dela. Representante da Napegova. Eu fazia cursos em São Paulo. Eu lembro que você me contou isso uma vez. Eu gosto de várias áreas, eu gosto das áreas técnicas, eu gosto da medicina. Mas, e gosta de se comunicar, porque a Malu... Então, assim, teve épocas que eu falei assim, eu não quero mais ser uma coisa chata de nada, não quero. Mas aí eu descobri a Bia passou por essa fase também. Às vezes é o tipo do trabalho que você está fazendo, o tipo da clientela que você está você não está encontrando. Então eu falei, então vamos recalcular a rota, né? Recalcular a rota, eu não preciso deixar de ser advogada. Aí eu fui ler coisas assim que eu sempre gostei, Bia.
de fazer curso que ninguém vai fazer. Eu sou também. bota no curso aleatório. Alguém vai falar assim, mas isso é tão inútil pra você, mas eu aprendo tanto. Leitura dinâmica. Isso é muito bacana. Programação neurolinguística. A PNL é muito legal, você já fez? Eu tô fazendo um aprofundamento. E tem um livro, até nesse sentido, depois eu mando pra vocês. Tem um livro chamado O Mundo é dos Generalistas. Porque a gente precisa reconhecer que na vida, eu acho a vida muito curta. Sim, apesar da gente estar passando dos 30, a vida é curta. Eu não acho tem que falar. a vida muito curta. Eu tava nessa reflexão ontem com os meus pais. Depois dos 30, dá um baque. Não. Tô E é vivendo. muito legal quando a gente vai colocando pequenos significados ao longo da nossa vida, né? Não focar, eu preciso só fazer isso, só fazer isso, só fazer isso. Não, quanto mais conhecimento a gente conseguir agregar, quanto mais pessoas... Mas senta pra conversar com a Malu, meia horinha. Porque... Eu participo da OAB, ultimamente concorrendo, não, já concorri em chapas e tudo mais, mas independente, eu sempre estou à disposição da minha classe. A comissão, que já faz alguns anos que eu faço parte, é a Comissão da Diversidade e Combate à Homofobia. Então, assim, eu fui da Comissão da Mulher, e vi que tem coisas mais danadas ainda para a gente se lidar, mais preconceituosas, a questão dos trans, como isso. Então, como você lidar com isso, como você entender, porque o preconceito é fruto da ignorância. Isso é enorme. Certo? Então, assim, é fruto da ignorância. Você tem preconceito daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece, daquilo que você não daquilo sente. que você não definiu o conceito ainda, né? Daquilo que você não sente. Que aí entra a questão da empatia, que a gente precisa tanto reforçar. Porque assim, não é porque você não sente que a pessoa ali não está passando por isso. Exato. Ou porque ela quer, né? Quem que quer sofrer nessa vida, gente? Quer passar por preconceito. Tô pulando dessa fase. Agora eu vou querer ser trans, que é pra eu tomar bastante, pra todo mundo ter preconceito. Não, ó. Nasce a criança. Ninguém escolhe. Com aquela tendência. Com certeza. Tem mesmo nessa linha são várias vertentes. Mas mesmo com tanto estudo, a gente sabe tão pouco sobre o ser humano. Assim, o ser humano e todas as suas personas, porque eu não me identifico só com uma única máscara. Dentro dessas várias personas e dentro dessas várias psiques, são tantas coisas. A gente não sabe ainda o comportamento humano das questões trans, a gente não sabe definir o que aquela pessoa que se considera trans, o que tá passando dentro da cabeça dela, qual que é o sofrimento. A gente não pode também sair disso. Eu entendo que tem várias questões aí que estão sendo levantadas, mas eu também entendo que a gente não pode invalidar também o outro, o que ele tá passando, né? Tantos movimentos LGBTQIA+, que eu não sei se tem... Vem muita questão do próprio nome, né? Opção sexual. Não existe. Não é uma opção. É algo que vem de... Se eu puder escolher, eu quero sempre ser feliz. Eu quero que as pessoas que eu amo, que elas tenham também a oportunidade de viver a mesma felicidade que eu tô vivendo o tempo todo e que as portas estejam abertas para ela não levar pedrada. Porque eu acho que é só isso que os movimentos eles buscam, né? Sabe qual, Luísa, a grande diferença que eu estou aprendendo? Eu falo isso, eu estou aprendendo. Eu só quero que fique de boca aberta nos congressos, nos debates. Nós tivemos um debate com mais de 10 subseções da diversidade da OAB no Brasil. Tivemos agora recentemente aqui na OAB. Promovemos essa roda Eu sou aquele meio, aquele Sebastião lá do... De vez em quando, quando eu vejo, eu tô... Sabe, porque eu tô aprendendo. É muita coisa. A diferença entre identidade e sexualidade. São coisas totalmente distintas. É difícil vocês... por que esse mundo de letrinhas? Não é mundo de letrinhas, gente. São pessoas que a identidade não cabe aqui, não cabe ali, não cabe lá. Ela tem que encontrar uma identidade.
para ela se definir perante a sociedade. A gente sabe que tem muitas outras questões que estão englobadas, muitas outras lutas, muitas outras adequações, né? Porque junto com a questão trans vem também a questão do universo feminino, o esporte, tem tanta coisa que eu acho que nem vem. E atualmente o grande enfrentamento que nós estamos dando, Bia, é justamente principalmente a mulher trans. Ao longo da história estava fadada o que? A prostituição. Exato. É opção da pessoa? Não é opção. Ninguém quer ser marginalizado, né? Então hoje nós temos todo um trabalho voltado para profissionalização. Então assim, você identifica, você compreende o universo daquela pessoa, agora vamos tratar de dar as ferramentas, entendeu? Então eu falo, gente, vive aprendendo. Luísa, querida, quanta novidade para mim, porque eu não tinha essa, sabe? E eu tenho aquelas coisas assim que eu falo, que elas me conhecem, que quando eu vejo já saiu da boca, né? Aí a gente num debate lá alguns anos atrás, tinha até as mães, os pais, não sei o quê, eu falei, nossa gente, ter um filho homossexual é mínimo. Eu acho bacana porque você está sempre disposta a aprender, né? Mas, gente, é filho do mesmo jeito, né? Ele gosta de ser menino e ele gosta de menino. Nossa, que coisa simples, gente. A menina, se veste de menino, gosta de ser menino e gosta de menino. Simples demais. A gente tem que considerar aquela velha frase, considerando justas todas as formas de amor. Agora daí você tem as nuances, daí você tem. Eu acho que a gente se pega tanto na sexualidade, no que aquela pessoa vai fazer, com quem que ela vai se envolver, que a gente esquece de levar em consideração a parte de valores, que na minha opinião é muito mais importante. E assim, o valor é muito mais... Ele começa na sua percepção do seu lugar no mundo. Você não consegue dar valor se você não se sente em algum lugar. Você vai ficar perdido. E muitas vezes a gente fica. Eu com 18 anos mesmo, eu estava uma perdidaça. Tanto que eu resolvi trancar a matrícula da faculdade, que eu pagava. Falei, não, gente, está mais borne isso aqui, vou começar tudo de novo. E bem, entendeu? E foi o que eu fiz. Mesmo era direito. Era direito, mas o que era? Início do movimento hippie, droga para a faculdade, festa que não acabava mais. Eram valores que não estavam condizendo com os seus? Não, 18 anos, não me entendia, mas 18 anos que eu não aceitava mais nenhuma rédea, eu também queria ser livre, queria fazer o que eu quisesse. Eu não queria que minha mãe e meu pai mandassem em mim. Na verdade, eu estava no que hoje, né, muitos psicólogos entendem, né? Naquela minha época, todo mundo falou que tá ficando louca, né? Você está numa transição, você deixou de ser criança, adolescente, você está começando a fase adulta. E esse triângulo da bermuda aqui é complicado. Você não está nem aqui nem lá, como você vai estar no mundo ainda, né? Mas é uma crise existencial, né? Mas é normal, você sente isso bastante com seus mentorandos. Naquela turbulência de coisas, aquelas comunidades hippies, né? Começando, amor livre, isso e aquilo, não sei o quê, aquela comunidade que viu tudo junto, nudismo, transa com todo mundo. Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia nem se eu gostava ou não gostava daquilo, se era aquilo que... Eu não me sentia... Não estava se sentindo pertencente. Nunca. Falei, não caio, assim, não fico, não tem um lugar que eu falo, que bom, não, eu gosto daqui, gosto. Malu, mas assim, se você tava com isso aos 19, teve uma coisa que você falou antes da gente começar a gravar, que você sente que a sociedade, ela vem retroagindo, né? Eu queria saber, é isso mesmo? A sociedade vem retroagindo, não é bem isso. Então me explica, vai, vamos... O que eu vejo assim, estudando, né, quando você estuda, por exemplo, os avanços na Grécia, no Egito, aqueles canais de água, aquelas coisas, aquele mundo que vivia dentro das pessoas, você fala, nossa, eles chegaram
Né? Por exemplo, você vai para a Europa, você vê lá 500 anos antes de Cristo, aqueles templos onde os filósofos iam falar, aquele vilarejo. A sociedade parece que ela vai e volta, aí né? eu falei assim, nossa, como que você chega num adiantado desse, né? E depois volta. Aí, na verdade, a gente vê que é cíclico mesmo. Assim, a história da humanidade, ela chega, sabe, num determinado momento e acontece alguma outra coisa e tal. E isso não é tão sobrenatural, né? Mas assim, o que a gente está vendo hoje no contexto político? Falando agora nós, né? O que a gente vê no contexto político não é só no Brasil, no mundo. Acabam chegando lideranças que vão fazendo um discurso, eu estou falando da minha opinião, tá? Que vão fazendo um discurso X, que aqueles que estavam ali meio camuflados, sem coragem de dizer que achavam aquilo também, começam a ser validados. Então começam a aparecer aquelas pessoas. Na verdade é que assim, eu acho que a política e a religião elas acabam meio que trazendo para a linha de frente. Mulher inferior a homem, cura gay, né? E outras barbaridades por aí, entendeu? Então, que na verdade eu acho que essas questões elas vêm surgindo à tona, né? E aí acaba. É a bipolaridade social. Então, assim, a ultradireita com discurso para pegar um eleitorado X, o meio de comunicação de muita gente que não está acostumada com o meio de comunicação, com as ferramentas, então recebe aquelas barbaridades e passa para frente, porque não acha que tudo que vem parece que é enciclopédia, não é, né? Entendi. Então os tiozinhos, as tiazinhas, eu também sou, mas eu procuro me atualizar, né, pelo menos. E então, assim, vem aquelas coisas que ninguém chega. Que a gente vai se balizando e acaba que meio que retroagindo, né? Cerceia a geração mais nova até. Tá validando o quê? Validando o preconceito, validando os absurdos, a distinção, dizendo que mulher é inferior, dizendo que os homossexuais não prestam, que eles têm que ser reconvertidos. Falando um monte de bobagem, falando, gente, se a gente não tivesse um STF, como nós temos, guardião da Constituição Federal, muita gente às vezes reclama, mas fala é necessário. Porque a função do STF é ser guardião da Constituição Federal. Então, quando eles se esmiuçam e dão coisas que não deveriam ser administrativas, é porque eles estão resguardando a Constituição, não é que eles estão extrapolando. E ainda bem que a gente tem isso, porque se não tivesse, eu nem sei. Olha, não sabemos para onde iríamos. 4 anos que a gente passou, é um absurdo. Na minha opinião, eu respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião, 4 anos de um terrível absurdo. Eu acho assim que a gente está em constante mutação. Eu participei estava lá na criação do Partido dos Trabalhadores, aquilo fez um sentido para mim muito grande naquele momento, né? Era mais turbulento. Depois eu participei da formação, tanto que o meu diploma do PSDB assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, porque eu participei. Está sempre atuante na veia política. Não, esse aqui fica melhor, o pensamento social. Na verdade você vai evoluindo até nessas questões partidárias, então, né? Então, eu tive muitos professores na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que às vezes eu respondia uma coisa e eu falava, tá errado. Mas professor, mas eu li no seu livro, mas eu já melhorei disso. É a melhor lição. E a evolução, né, Malu? Que a gente está acostumado a viver numa sociedade que precisa sempre seguir uma linha única, sendo que na verdade a gente tem nem a gente como ser humano é. Exato. E são esses pontos também, né, que entram. Mas a sociedade hoje em dia... Não me venha cobrar que ao meio-dia eu falei A e 1 hora eu falei B, porque eu não sou a mesma pessoa da hora que eu falei A, né? E esse negócio de que a sociedade está perdida, a gente ouve antes de sempre. Eu falei pro meu pai esses dias. Mudança
tudo que é mudança está perdido. O que você falou pro seu pai, amiga? Escritos e hieróglifos nas tavernas, que a pessoa já tem lá escrito. O ser humano está mudando o tempo todo. O que seu pai te falou, amiga? Meu pai ele fica inconformado, né, com as músicas de hoje em dia. Só que eu falei, pai, mas na sua época também, meu pai nasceu em 60. Eu falei, você pegou todo o movimento ali também do início, o movimento hippie. Aí ele falou, você tem razão, não é que verdade? Você tem razão. Mas é porque a gente sempre está acostumado eu acho que nem pedra com preconceito. Acho que nem pedra é imutável, né? Porque ela tem musgo, sim, tem vento, sim, tem pó, tem folia. Sabe um filme muito bom, que é um filme do Woody Allen, que é o Meia-Noite em Paris? Vocês já assistiram esse filme? Não, o filme é muito legal porque mostra um escritor que está falando sobre Paris e ele é apaixonado pela Belle Époque, salvo engano. E aí ele pega uma carruagem, ele está em Paris, nos tempos atuais, e aí passa uma carruagem meia-noite na frente do hotel. Ele pega a carruagem e a carruagem transporta ele para a época da Belle Époque. Chega lá na época da Belle Époque, tem os pensadores lá e eles também se transportam através da carruagem para uma outra época anterior. Então a gente sempre tá com esse pensamento de o antigo era melhor, o antigo era melhor, sendo que na verdade a gente tem que explorar e sempre esperando e sempre almejando como vai ser no futuro, né? Exato. E aí traz esse pensamento que tem as pessoas que vivem com ansiedade, com esse pensamento, esse anseio pelo futuro, as pessoas que vivem em depressão, que é essa necessidade de voltar para o passado, e a gente esquece de viver o presente, que é tão necessário e que ele nos transmite uma serenidade ali quando a gente está focado no hoje. O aqui e agora, né? E a gente fala assim, a gente conversa muito assim, o contexto da América, Brasil, América, né? Agora, quando você pensa, por exemplo, no Afeganistão, Talibã, o que aconteceu e que a humanidade está fazendo de conta que não está acontecendo, na África, o que acontece na África. As mulheres, as meninas de estudar, é uma violência tremenda. E é assim um nível de parece que a gente consegue algumas coisas e no mesmo instante, em outro lugar, em outro mundo perto. O Rotary Internacional, que criou esse programa de empoderamento de meninas, quando ele assumiu, ele quis criar um programa presidencial. Isso é possível. E que pode ser daquela gestão ou os outros irem assumindo também aquele programa. Por exemplo, a erradicação da poliomielite no mundo, que é da década de 80, ele se transformou num programa permanente. Então, enquanto houver uma criança com risco de ter a polio, o programa do Rotary não para. E contém parceiros como Bill Gates e outros assim que vão ajudar. O programa de empoderamento das meninas, você está na linha de frente, né? Então, o programa de empoderamento de meninas, ele veio nessa linha também, como um programa internacional para aquela gestão. Porque esse presidente é indiano. A realidade das meninas no país dele é muito mais severa. Então, ele diz assim... existem muitas vulnerabilidades. Os adolescentes são muito vulneráveis, mas entre os adolescentes as meninas são as mais vulneráveis, são as que engravidam, são as que têm casamento precoce, são as que são violentadas, são mutiladas, e como as que cuidam do irmãozinho. Então ele foi elencando e esse projeto foi aprovado. Sim. Aí nós tivemos, depois dele, mais 2 gestões que os presidentes encamparam. Este ano que passou, ano Rotary, nós tivemos a primeira presidente internacional. Nós nunca tivemos uma presidente internacional no Rotary. A Jennifer Jones, muito bacana. Ela adotou, esse presidente também adotou, e agora na Conselho de Legislação está sendo aprovado que seja um programa permanente. Olha que incrível. Para mostrar o quanto que cuidar da gente, né? Você do nosso gênero é importante. De estudos, mostrar, porque tem muitas mulheres, muitas meninas que sequer sabem que estão vulneráveis. Elas têm aquela realidade que passa de mãe para filha e aquilo para ela é normal. Ela não entende, ela nem se sente abusada. Começa um abuso estrutural, né? Racismo estrutural, aí você machismo mostra estrutural. os caminhos
E você vai fazendo projetos. Então, eu aqui, atualmente, quem eu sou no programa, né? Que está em 120 países. Aqui no Brasil, nós temos muitos distritos, que são divididos em zonas. Então, nós temos zona 24A, 24B e uma zona que pega um pedacinho também dos países latinos. O meu distrito é 4.590. Olha só. Esse distrito ele pertence à zona 24A. E na zona 24A tem mais 9. Então somos 10 distritos na zona 24A. A maioria é São Paulo, porque São Paulo tem muito botânico. Essa região aqui em Campinas tem várias também. Muitos. Então, assim, muitos clubes, né? Então, próprio. Bem a união faz a força. Da região sudeste, né? E então, para administrar isso, né? Os distritos têm um número de cidades. O meu distrito 4.590, ele tem 70 cidades. E mais, tem cidades que tem mais de um clube de Rotary, que nem Campinas tem 9, Jundiaí também tem, Rio Claro, tem mais de um clube de Rotary. Então, multiplica. Esse programa fica centralizado nesses grupos ou ele fica... É mundial. Então, assim, o presidente, o Rotary Mundial, ele dá as coordenadas que passam para as regiões, que passam para as zonas, que passam para os distritos, que passam para os clubes. É uma ramificação meio rio, né? É uma organização muito bem organizada, viu? Porque são 118 pautas do Rotary, eu já participei. Então, são as metas presidenciais, depois tem as metas distritais, cada clube também pode ter. Quais são as metas para o programa de empoderamento? O programa de empoderamento, aqui no Distrito 4.590, está sob a minha coordenação. Então, eu coordeno as atividades e presto contas para a Sueli Kaiser, que é também do Grupo Mulheres do Brasil, uma empresária lá da Ribeirão Preto, que é demais. Ela que é embaixadora da Zona 24A. Tá. E aí, o que a gente faz? A gente recebe as diretrizes e você trabalha isso motivando os clubes a fazerem ações, porque onde sai é o chão de fábrica. Sim. Onde sai os projetos. Dentro dos clubes. Os clubes. E aqui em Campinas, o que está sendo feito pelo programa? Porque vocês estão tendo uma visibilidade bem grande, né? Aqui no projeto que você está coordenando. Olha, nós temos várias questões. Então, por exemplo, eu estou em parceria, a Joana do Espaço Alecrim Dourado, lá do Recanto dos Dourados, que é responsável pelo núcleo da comunidades aqui em Campinas do Grupo Mulheres do Brasil. Eu estive lá, fiz uma palestra para esse núcleo, falando o que era, e aí, a partir dali, a gente vai trabalhar nessa comunidade, vendo tudo. E a Joana, ela é nossa associada, minha afiliada no Rotary agora. Que legal. E aí, você entra dentro dessa comunidade e vem dando suporte para essas meninas? Então, a gente vê, o que a gente tem? Cursos, palestras, estudos, esporte, higiene, psicólogos, assistentes sociais que vão ensinar a menina a se prevenir, a ter higiene, a não ter, não achar que está certo ficar grávida cedo. Adolescente. Porque você começa com tudo. Porque você na verdade, é um trabalho muito grande de instrução, né? Instrução e munir de ferramentas. Então, por exemplo, aqui em Campinas, nós tivemos cursos de cabeleireiro, de gastronomia, informática, e a gente tem no esporte até aula de boxe, a gente tem vários, e são muitos, e vão fazendo parcerias com escolas, então dignidade menstrual, vai fazendo... Cara, 2023 precisa ser feito um tipo de trabalho, né? O Rotary não fala assim, eu vou aqui na comunidade. Faz até, que nem nós temos o meu clube tem um programa que chama Entrega para a Vida, que a gente entrega lanches para pessoas em situação de rua, e aonde a gente já pega também e faz a dignidade menstrual. Então a gente também inclui, né, com o programa de empoderamento, a distribuição de kits de higiene para as mulheres e meninas em situação de rua. Então
assim, lenço umedecido, absorvente, uma instrução, né? Isso é uma realidade também que a gente aprende, tem que aprender a lidar. Porque não é que a gente quer que a pessoa fique lá, a gente oferece, você tem que entrar nessa comunidade, através de um lanche, de uma colina, de que você quer ligar com a família. O Rafael mas já levou uns 6 para casa, meu filho, né? Porque fala que faz A gente teve o Dr. Renato aqui, do Formiguinhas Solidárias, no último programa, né? Então. E aí ele faz um trabalho bem bonito a respeito para essa comunidade em situação de... E são várias associações aqui em Campinas que fazem esse trabalho. Então, o que nós O de vocês acaba focando mais nessas mulheres. Na verdade, no lanche, né? Vai fazer o mapeamento. Vai fazendo o mapeamento. Caso que melhorar nas casas de cidadania, a gente fica assim em constante contato com a assistência social da administração, porque o Rotary, ele sozinho ele não faz, ele tem que ser a administração pública, então é o público-privado, as entidades que já estão mapeadas, por exemplo, para eu trabalhar lá no Recanto dos Pássaros, a Joana tem um mapeamento de tudo. Do bairro. Isso é muito legal. E ela tem essa associação lá, então ela é a pessoa que assim, a gente trabalha e faz a proliferação, né, para você ter mais resultados. Aí todo mundo faz um pouquinho, junto todo mundo faz bastante, né? Então é assim, são vários programas, várias ações. Esse ano a gente conseguiu no nosso distrito, conseguiu o 2º lugar de programas, de cadastro de programas, de ações, entre palestras, fizeram até um atendimento de autoconhecimento, de acolhimento, de empoderamento no sentido da autoestima. E aí, tanta coisa envolvida, né? Tudo que você faz, você vai permeando para as instruções básicas, para mostrar para essas meninas que tem um futuro, que há um caminho, que há jeito. Há uma construção. Uma coisa que a Joana me falou, que me tocou sensivelmente no coração, é que ela mora lá no Recanto dos Pássaros. Na verdade, é Recanto dos Dourados. O pássaro foi por minha conta. Tá bom. Não, Recanto dos Dourados. E o espaço que ela conseguiu montar lá, em parceria e tudo mais que ela tem, já um atendimento muito bom lá, no Vale da Educação, é o espaço Alecrim Dourado. Então, eu que dei agora a minha mania de Mas é bonito também saber acompanhar essa história. É uma comunidade muito carente. Aqui de Campinas. De Campinas. Fica lá do lado do Xangri-Lá, sabe? E ali, o que acontece? A Joana falou assim, que ela doeu o coração, ela vê as mulheres e as meninas sentadas na beira da calçada, olhando para o nada. Nossa, aquilo eu até vi. É assim, é a avó, a mãe e a filha olhando para o nada. São 3 gerações, assim. Onde que eu vou? Sem perspectiva que eu tenho, não é? Olhando para o nada. Então eu falei, gente, o que é? Né? Não é nada no futuro. Eu vou continuar assim. O meu futuro é isso aqui. E é legal, até o próprio Mulheres do Brasil é um grupo, até para quem não conhece, é um grupo fundado pela Maria Luísa Trajano, e é um grupo que ele não é segregado. Então todas as mulheres, realmente, independente de classe social, independente de tudo, é um grupo focado para mulheres. Todo mundo. A Luísa lançou a campanha ano passado, que é 50-50. Então 50-50 em tudo, em cargos políticos, em levar essa questão ali de trazer essas meninas mais para cima. E também tem agora a nova campanha, que é combate à violência doméstica. Então é muito legal a estrutura que é segmentada. Né? É muito legal ver esse mundo conectado, né? Quando eu tive esse convite para... Na verdade,
foi mais assim no sentido de cota, né? Porque eu nunca tive essa intenção de me candidatar. Quando você se candidatou? Aí o partido me convidou, eu fui, fiz a minha apresentação, falei, era para o candidato federal, falei, olha, eu tenho absoluta noção do quanto de votos precisa, só que eu não vou entrar só para fazer de conta. Então eu quero saber como que vai ser a campanha, eu vou ter pauta, eu vou ter isso, eu vou... Seja o que for. Mas você viu, quando eu falo com a Malu, ela entra nos lugares chutando a porta. No Brasil, eu assinei a carta compromisso, que nós, porque as mulheres do Brasil, elas incentivam a votar em mulheres. Não importa o partido, vote em mulheres. Né? Você vê o perfil, aquela que você acha interessante, mas dê preferência. Aquela que só você assim a gente vai mudar essa questão. Mas é a questão também do empoderamento, né? Da sororidade, que a Bia já falou aqui também. Eu sempre falei para meus alunos em geral, em todas as faculdades, teve ano que eu tinha 700 alunos, falando, gente, o dia que as mulheres tiverem um pingo de solidariedade com as outras, como os homens têm de si, a gente vai longe. Então para dessa guerrinha de achar que tem que ser jogar a outra na fogueira, sabe? Vamos trabalhar todo mundo junto. Né? Ela que é a bruxa, não sou eu. Vamos parar, né? Porque a gente tem que ser junto. É a sororidade que a Bia fala muito, que é isso mesmo. Você tem que ter empatia, você tem que torcer, você não tem que ficar achando que ela é sua concorrente o tempo inteiro. Né? Não. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E quando me convidaram, eu falei, mas eu não tenho isso. Até hoje eu nunca fui. Eu falei, olhei no espelho e falei, você vai sim. Eu vou. Você não está achando que as mulheres têm que ir, por que você não vai? Não acha que tem que abrir portas? E eu então vai lá. tive votos em 118 cidades. Olha só. São Paulo, porque a gente sai pelo estado, né? É federal, mas sai pelo estado. Então, assim, foram 2 votos, 3 votos. Ô, Malu, pra gente começar. Nível, né? Que o pessoal, com essa mídia. É a pior fase, assim, pra gente começar a encerrar agora. Eu tive 10 itens. Para a gente começar a encerrar, você olha, a gente vê a sua vida, a gente vê muito envolvimento, muitas questões, e o interessante é que você sempre começa, tem o meio e tem o fim de cada um dos projetos com os quais você se envolveu. Sim. É assim, como a gente conseguir fazer isso no dia de hoje, né, Bia? Como a gente conseguir se dividir e tentar criar uma história com ser tão multidisciplinar. Me pegou essa. Eu tenho uma coisa que eu brinco, até uma música, né, que fala que disciplina é liberdade, né? Olha só. E é verdade, a disciplina é liberdade, porque quando você está naquela confusão, você não consegue administrar. Eu dava aula em 2 faculdades, tinha meu escritório, filho pequeno e não tinha marido. Tá. Então, eu tinha o dia que eu tinha que preparar a aula, e era o dia de preparar a aula, e acabou. É o que a gente estava conversando também. Eu tinha o dia para fazer isso, era aquele dia. A gestão de tempo. Então, eu tinha que gerenciar todo o meu tempo, inclusive os meus projetos. O que eu fazia, levava meu filho no berçário, dali ia para onde eu trabalhava, eu estava 7 horas lá na Federação de Cooperativas, aí era a última escola do meu projeto, eu já fiz por isso, então era a última escola da cidade, para eu ficar com meu filho um pouco, até deixar ele na escola. Depois era a primeira escola que eu encontrava quando vinha. Aí, quando a gente voltava, a gente ia fazer comprinhas, ensinar ele o que eram as frutas, o que eram as verduras. Então, assim, ia nessa coisa. Eu dava aula, às vezes eu levava ele na faculdade, botava ele sentadinho lá, escrevendo na lousa. Depois tinha as babás, as babysitters. Eu consegui um contato no departamento da Unicamp de estudantes que se cadastram. Não sei se até hoje existe, mas para mim foi de uma valia absurda. Eles se cadastram por aquilo que eles gostam. Você foi criando também a sua rede de apoio, né? Isso tem que ter. Sem rede de apoio você não vai até ali. Mas é mesmo se você não tiver filho, né? E aí, de qualquer jeito você tem que ter rede de apoio para tudo. Para profissional, para estudar, para você galgar a sua vida, para tudo você tem que ter uma rede de apoio. E tá aí para falar dos mentorados. Queria agradecer a minha rede de apoio até.
meus pais. Então a gente tem que agradecer mesmo. Eu vi uma. Você é grata, eu também sou grata. A Malu, quando eu cheguei aqui em Campinas, ela e o Rafael, eles foram tipo um ponto. Até hoje, quando você sabe, a gente perde, que nem com você, a gente para um pouquinho às vezes de ter um convívio diário, mas eu sei que na hora que precisa, na hora que a corda aperta, se eu ligar pra Malu, eu tenho certeza que ela vai me ajudar, da mesma forma que eu tenho certeza que ela sabe do contrário também, né? E ela é incrível, eu não falei pra você que ela é incrível? Com certeza. Ai, gente, a Malu é incrível. A Malu, se a gente sentar aqui, tivesse mais tempo, a Malu, ela vai e volta, e tem história. E tem história do Rafa, tem história do Neto, tem história de política, tem história de roteiro, tem história no judiciário, de projetos, de processos. Cara, quanta coisa, hein, Malu? A gente vai fazendo. E eu acho que é bem isso. É você procurar o mínimo de disciplina. Eu, com essa questão de home office, né, mudou muito a minha vida. Total. Eu parei, né, de dar aula nas faculdades, eu estava só com o escritório, daí veio a pandemia, aquilo mudou toda a conjuntura. Então, o que eu faço? Eu acordo, eu jamais vou ficar de pijama na minha casa. Começa daí. Olha lá a produção tá ali, ó. Fica a dica, produção. Eu tô tentando trabalhar. Na questão de arrancar o pijama. Eu acordo, tomo banho, faço batom. Mas lógico, mas sempre, às vezes eu tenho audiências online, só, né, office, método William Bonner. Mas assim, pronta pro dia, né? E procurar, e sempre assim, com minhas agendas, eu tenho agenda no celular, tenho agenda física, tenho agenda no computador, e vou semanalmente tentar. Ela tá apontando pra Ana, que tá ali, que é a parceira dela de trabalho. Usando a minha agenda. Que nesses dias. Mas, Malu, você já. Assim, você consegue calcular tudo que você já trouxe de volta pra sociedade? Do que você já fez? Porque, cara, é muita coisa, você viu, Pia? E a gente não falou da metade ainda, das coisas que ela já se envolver. Coisa, né? E eu acho assim, a gente tem que ter... E planos para o futuro? Tem vários, né? Tem que ser disponível, né? E também de acordo com a realidade. Então, agora, neste momento, eu sou autônoma, né? Então, eu faço meus horários. O Rafa, meu filho, ele vai viajar, ele vai trabalhar numa feira. Uhum. A minha nora está trabalhando, meu neto está de férias. Então, eu estou me cotizando com eles assim. Então, ele vai dormir em casa, né, que dias, etc. Porque eu também quero ter tempo para o meu neto, porque ele está crescendo, né? As prioridades vão mudando, né? Na vida e na carreira também. Falam que a maior ferramenta de gestão de tempo, até para quem é procrastinador, é você saber ter a gestão de prioridade. Prioridade não é plural, prioridade é singular. Então, qual é a sua prioridade no momento? Agora, hoje. Onde o seu cérebro está focado? Eu tô tentando fazer isso, viu? Focar uma coisa de cada vez. Sim, gente, vamos falar o que é verdade, né? Deixar pra lá o que a gente gosta menos faz parte da humanidade, né? Com certeza, com certeza. Você tem que trabalhar. Então a gente acha um monte de desculpas e põe a prioridade falsa, né? Porque justamente... Para colocar o S para também valorizar o passe de vez em quando. Fica tudo, né? Assim, mas assim, isso faz parte. Ninguém é perfeito, né? E também faz parte da humanidade. Olha, você tem o seu sentimento, né? Que você gosta, que você não gosta, que você dá com vontade de fazer o que não tá, assim. Faz parte. Eu não quero acabar, mas tá ficando... A gente precisa... Vamos administrar o tempo e vamos combinar uma próxima vez. Eu já vou ter um bate-papo sobre gestão de tempo e produtividade. Isso é muito útil. Já fica o próximo pra você. Aí a Bia, ao invés de ser co-host, ela muda de cadeira. Você pulou pra cadeira de cá e aí a gente coloca a Malu na cadeira de cá. Tipo, co-host. Curso de gestão de tempo. Eu me especializei em gestão de tempo, porque assim, hoje em dia não tem como não coordenar. Aí você faz um curso, você fala, agora eu vou, né? Daí você muda. E quando
conselho que você daria, assim, olhando para toda a sua história, se você tivesse que sintetizar numa única frase, o que você deixaria de legado para as pessoas, numa frase? Siga em frente. Siga em frente. Fia, a Malu, deixa ela que você vai ver. A gente sai daqui assim, ó, a gente vai ter um YouTube mais longo, um podcast mais longo. Acontecer, Que ela vai... ruim, aconteceu ruim, é bom. É ruim, é bom, é bom. Sim, Aprendeu a a resiliência algo indispensável na vida? É indispensável. Como o bambu. Pode entortar, tem hora que vai se falando, mas você volta, né? É isso aí. Cara, eu só vou encerrar porque eu sei que as duas têm horário. Tem que dar aula. A Bia tem que dar aula, a Malu vai para uma reunião, porque se deixasse nós três, o Serginho ia ficar aqui. O Rotary, ele vai. Por que ele vive até hoje, né? É uma organização que sobrevive. Porque ele se reinventa sempre. Então, hoje, por exemplo, eu vou ter esclarecimentos sobre uma nova ferramenta de administração de clubes, né? Onde você vai para poder ter maior gestão, maior coisa que ela não para. Tá vendo? É PUC, primeira professora mulher na área de direito. A gente nem chegou a falar de Unisal, Constituinte, Rotary, empoderamento e PCB, PT, o candidato tem certeza que você nunca imaginou que ia ser na vida e tava lá ela, assim, ó. De repente eu só recebi o anúncio, a Malu vai sair candidata, então tá bom. Luiz, é que nem um balé, né, com 50 anos. É verdade, nem falamos do balé. Então vamos encerrar. Vamos, a gente combina daqui uns 5 episódios. Em episódios, né? Daqui um tempinho a gente ajeita a linha. Que coisas, Luciano, que você achou que faria só na próxima encarnação? Dançar balé. Não tem tempo. Na gestão de tempo dela de vida, ela já foi colocando tudo. Você viu, né? Até o balé. Vamos aproveitar que a vida é uma só, ela já foi. Surgiu a oportunidade, aquilo que você nunca imaginou, você fala, eu vou. Isso é demais. Isso é demais. Tem gente que perde a oportunidade. Gente, vai pegar a oportunidade e faz uma coisa. Vamos deixar esse aprendizado aqui hoje. A gente combina outro dia pra gente voltar. Vamos. Eu quero agradecer muito você, Malu. Agradeço. Maria Lúcia é assim, ó, maravilhosa. Gratidão. Ela é muito legal, ela tem um papo bom, ela tem histórias boas. As histórias dela, nossa, eu falei, eu tinha certeza, cara, na hora que você já é meu amor faz tempo, né? Então. Arrasou, a Bia, adiciona ela pra sua vida, porque. Me adora. Eu fundei o Rotaract Universitário de Campinas, o Interact Jovens em Ação. Eu gosto muito do contato. A Malu, ela agrega. Sabe aquela. Ela e o Rafael, eles vão pegando assim, ó, e vai transformando todo mundo em família. Transforma. Eu quero agradecer muito você, Bia. E aí, gostou de ser co-host? Eu amei. Estarei aqui nos próximos, inclusive. Estarei muitos outros. Separa uma cadeira pra mim. Parabéns. Obrigada. Pelo espaço tão bacana, pelas pessoas. Obrigada. Você sabe, eu não pergunto muito, eu vou, né? Depois eu entro na garagem que era gráfica, tudo, mas tudo bem. Mas tá tudo certo. Quero agradecer vocês, eu quero agradecer ao pessoal que tá seguindo a gente na página. Por favor, quem não assistiu por conta da Malu ou por conta da Bia, inscreva-se, ativa sininho, essas coisas do YouTube, dos outros canais também. Nos ajude no nosso projeto. É sempre gostoso ouvir histórias bacanas que nem a da Malu. Futuramente eu vou trazer a Bia também para ela contar a história. Um dia, quem sabe, a minha. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Serginho, mais uma vez. Obrigado a você por fazer essas escolhas tops aí. Só a gente boa que ela traz aqui. E aí, dá vontade de ficar aqui 2, 5. Então, eu só vou encerrar mesmo porque eu sei que você tem horário às 7h30. Senão eu ia deixar você aqui e você também. Eu tenho aula às 8 agora. Obrigada, gente. A Bia já aprendeu já. Gente, desculpa. Não, pode deixar ligado.